como o povo vivia em um lugar onde os recursos eram escassos? Qual a contribuição dos sacerdotes em prol da vida do povo? Qual era a função deles a respeito do povo que saiu do Egito, a sua saúde? Acompanhe comigo. Meus irmãos, chegamos hoje, mais um dia, na nossa lição de número 4, que traz o título A Função Social dos Levitas. Nesse terceiro trimestre de 2018, a nossa lição que diz adoração, santidade e serviço, os princípios de Deus para a sua igreja em Levítico. Nossa lição de número 4, que traz o título A Função Social dos Sacerdotes. Antes de mais nada, a gente entrar, se você estiver passando por agora, assine, se inscreva no nosso canal, deixe seu like. Eu acredito que o nome de Jesus vai ser louvado. Antes da gente entrar na nossa lição, quero agradecer a Deus por mais um dia que Ele concedeu para a gente, para mim. Que o nome dEle venha a ser exaltado acima de todas as coisas. Que o nosso Deus Espírito Santo nos ajude a conseguir chegar até o final dessa lição e que a gente consiga passar algo de Deus para vocês. Muito bem, meus irmãos. O nosso texto áureo, que está no Evangelho de Lucas, capítulo 5, o versículo 14, que diz assim: E Jesus ordenou que a ninguém o dissesse, mas disse-lhe: Vai, mostra-te ao sacerdote, oferece pela tua purificação o que Moisés determinou para que lhe sirva de testemunho. A nossa verdade prática diz assim: as funções do sacerdote e além da liturgia, a sua principal obrigação era zelar pela santidade e a pureza do povo de Deus. O que me chama mais atenção é o final da nossa verdade prática, dizendo assim: sua principal obrigação era zelar pela santidade e a pureza do povo de Deus. Meus irmãos, a nossa leitura bíblica em classe está no livro de Levítico, capítulo 13, versículo do 1 ao 6. O objetivo geral da nossa lição é refletir a respeito das funções sociais do sacerdote. Nossos objetivos específicos pedem para a gente apresentar as funções clínicas dos sacerdotes, explicar a função sanitarista do sacerdote e elencar as funções jurídicas do sacerdote. A gente sabe que nessa lição, falando sobre os sacerdotes e levitas, sabemos que ser sacerdote era algo honrado pelo Senhor, era algo de grande privilégio. Todavia, com esses privilégios, por ser honrado pelo Senhor, eles tinham muito mais deveres, eles tinham muito mais obrigações a cumprir do que elogios a receber. As exigências eram tão grandes, pois a função principal dele era guiar um povo, era guiar o homem. A gente sabe como é o homem. Todavia, a função desse sacerdote era guiar esses homens, essas pessoas que saíram do Egito, até a presença de um Deus santo. A nossa introdução vai dizer assim que, além de zelar pelo culto do Senhor, os sacerdotes tinham como função de inspecionar a saúde de Israel, fiscalizar-lhe as moradias e regular-lhe a vida social e jurídica. E nesse sentido, eles também poderiam ser vistos como médicos, sanitaristas e juízes. Mas todavia, como foi falado, sua função mais importante era conduzir o povo na lei de Deus, tornar o povo propício ao Senhor. Meus irmãos, para a gente iniciar essa nossa lição, ainda na nossa introdução, quando a gente lê o livro de Gênesis, capítulo 15, e o versículo 15, Deus vai dizer a Abraão, Deus faz uma promessa para ele dizendo assim: a tua vida vai ser longa, Abraão, a tua velhice vai ser feliz. Era uma promessa feita para Abraão.
Essa promessa é feita para todos nós também, que ouvimos e obedecemos e andamos na lei de Deus. E isso, uma promessa de uma boa velhice, é para mim e para você, se a gente obedecer aquilo que Deus tem para nós. Por que eu peguei esse tema, esse texto aqui de Gênesis capítulo 15, verso 15? A gente vê Deus fazendo uma promessa de uma boa velhice para Abraão. Ou seja, Deus queria que Abraão vivesse bem. Da mesma forma, Deus quer que a gente viva bem. Deus zela pelo bem nosso a ponto da gente se entregar para Ele de verdade. Se a gente obedecer os seus mandamentos, vamos viver bem. Pois, como limos na nossa introdução, na nossa revista, o nosso tema de hoje, vemos Deus colocando sacerdotes para que guiasse o povo. Não só como o mais principal, que a gente sabe que era guiar o povo até Deus, mas também ele ser como médico, como fiscal de saúde pública e também como juiz, para preservar o bem-estar do povo hebreu. Nosso ponto de número 1 diz assim: a inspeção da lepra. Nos tempos bíblicos, a lepra era uma doença que causava mais repulso devido aos seus aspectos e contágio. Se Deus não o curasse, médico algum poderia fazer. Eu gostei dessa parte que diz assim, que se Deus não curasse, médico algum poderia fazê-lo. Ou seja, a gente sabe muito bem, a gente não precisa nem ler a Bíblia inteira sagrada para saber que a cura só vem de Deus, né? Como a gente falou ali, a cura provinha de Deus. E como a nossa lição diz assim, que se Deus não curasse, os médicos nenhum poderia fazer alguma coisa. Os sacerdotes que estavam como médicos, né? A gente sabe que se a gente analisar a Bíblia, como eu estava falando, não precisa nem a gente ler a Bíblia toda. Se a gente iniciar lendo o Pentateuco, já no começo da Bíblia, já no início, a gente vê que a cura vem só de Deus, vem somente de Deus. Como no caso, a cura da esterilidade, no caso de Sara, né, da esposa de Abraão, né, Rebeca. E no caso de Raquel, a gente viu, perdão pela palavra, falei errado, mas Deus curou a cura da infertilidade de Sara, Rebeca e Raquel, né? A cura vem somente de Deus. Deus curou. E como nossa lição está tratando a respeito da lepra, a gente vê no Antigo Testamento, né, vemos a cura do leproso de Naamã, né, por intermédio do homem de Deus, do profeta Eliseu. Mas a cura veio de Deus, né? E como a nossa lição diz assim, que se Deus não curasse, os médicos não poderiam fazer nada. Então veio de Deus, Deus curou. O caso da lepra do leproso de Naamã. Também se a gente olhar mais para frente na própria palavra de Deus, a gente vê a cura do rei Ezequias por intermédio do profeta Isaías. Ou seja, Deus curando novamente. Deus cura, né? E como a gente vê no Novo Testamento, o nosso próprio Cristo curando leprosos, não só leprosos, mas ressuscitando até mortos pelo poder do seu nome. Então a cura vem de Deus. E a nossa lição diz assim, que se Deus não o curasse, médico nenhum poderia resolver o problema. Ponto de número 2, a inspeção clínica. Em sua peregrinação à Terra Prometida, os israelitas não contavam com médicos e sanitaristas, pois era um luxo restrito aos egípcios. E por isso Deus encarrega o sacerdote de inspecionar a saúde pública de Israel. Se alguém apresentava algum dos sintomas de lepra, deveria ser encaminhado ao sumo sacerdote e era examinado por ele. Se constatado no diagnóstico que ele era uma pessoa com doença ou impuro, ele era imediatamente separado da comunidade para evitar uma epidemia. Como a gente leu, se a gente vê lá na própria palavra de Deus, a gente vê que o luxo era restrito somente aos egípcios, como a gente vê lá no caso de José ordenando aos seus médicos
para embalsamar o seu pai Jacó ou Israel. E nesse ponto Deus encarrega os sacerdotes para cuidar da saúde do povo. Perceba-se uma coisa, que os sacerdotes, eles não eram médicos, ou seja, eles atuavam como médico. E a nossa lição vai dizer assim que o que coube ao sacerdote era diagnosticar, ver se o paciente era puro ou impuro. E como a gente vê ali na nossa lição, ele atuava como médico, ou seja, ele só fazia o intermédio entre o humano e o divino, né? Como foi falado no tópico anterior, que só Deus poderia fazer a cura, só Deus poderia realizar a cura. A única coisa que o sacerdote fazia era afastar o doente, o paciente, da sociedade para evitar que essa doença se alastrasse, ou seja, dava o diagnóstico, falava, analisava e depois dizia se era puro ou impuro, e se fosse constatado impuro, era afastado do povo. Ponto de número 3, a limitação do sacerdote. O nosso ponto de número 3 vai dizer assim: cabia ao sacerdote inspecionar e diagnosticar os leprosos. Era uma função mais preventiva do que curativa, né? A mais embaixo do nosso ponto 3 vai dizer assim que hoje, apesar dos avanços, a medicina, a lepra moderna, conhecido como a hanseníase, é ainda uma enfermidade assustadora. O nosso ponto de número 3 vai dizer sobre a limitação do sacerdote. A gente sabe como a lepra, hoje conhecido como o mal de Hanse ou Hansenia, a gente sabe que naquela época era uma doença incurável ao ponto de vista dos homens. E ela trazia um mal, por ser incurável, era considerada uma doença contagiante que alastrava. O doente que era considerado impuro, né, ali pelo sacerdote, ele era afastado da comunidade. E como a nossa própria lição falou, era uma prevenção, era uma ação mais preventiva do que curativa. Como a gente falou nos tópicos anterior, que a cura vinha somente de Deus, né? E hoje, como ela era antigamente, hoje ela ainda é uma doença assustadora, né? Que se Deus não curar, apesar de hoje a medicina ela tem um tratamento, e o ser humano não precisa mais viver isolado como era antigamente, né? Por ela ser uma doença mal, e no passado, como a gente já falou aqui na nossa própria lição, que diz que ela era mais preventiva do que curativa, sabemos que hoje também o que o homem não pode fazer, Deus faz, né? Vemos o próprio Lucas dizendo pra gente que para Deus não há nada impossível, né? E se a gente pegar e olhar lá nos evangelhos, a gente vai ver uma mulher com fluxo de sangue, né? Não chegava a ser a lepra, mas se fosse lepra, eu tenho certeza que o meu Deus curava também, pois o poder está na mão dele e a honra é para ele, a glória é dele. A gente vê que quando no passado o povo fazia uma ação preventiva, tirando as pessoas que eram consideradas impuras da sociedade, excluindo elas, deixando elas num canto, para que não se alastrasse essa doença até aos demais que estavam ali. E quando a gente vê o sacerdote tirando os impuros do meio do povo, a gente vê uma ação preventiva. E quando a gente lê nos evangelhos onde Deus, ou melhor dizendo, Jesus Cristo, estava pregando, estava passando pela cidade, e a palavra diz assim que aquela mulher, ouvindo falar de Jesus, ou seja, aonde ela estava, passou alguém e falou que Jesus cura. E ela, ouvindo falar, ela chega e toca por detrás de Jesus, né? E a gente vê que ela é curada. Ou seja, a limitação do sacerdote fazia com que aquela pessoa fosse excluída. Jesus não, quando ela toca em Jesus, já não é mais uma ação preventiva, é uma ação curativa, né? E o nome de Jesus é louvado por isso. O nosso tópico de número 2 vai dizer assim: as funções sanitaristas. Devido aos povos que habitavam, Canaã tornou-se doentia e contagiosa. Até suas casas e vestes era tomada por uma espécie
de lepra. E para preservar a saúde do povo hebreu, Deus instituiu os sacerdotes para atuarem também como sanitarista. Ponto de número 1, a função sanitarista do sacerdote. Na nossa revista, no nosso ponto 3, tópico 2.1, vai dizer assim que a função, o sanitarista era um especialista em saúde pública. Sua função é basicamente preventiva, né? Manter a cidade livre dos focos de doenças e infecções era o seu trabalho prioritário. Nesse sentido, cabia os sacerdotes inspecionar as casas de Israel. Sabemos muito bem, como a gente já próprio leu na nossa lição, que o sanitarista ele era um agente de saúde pública, um profissional em saúde pública, né? Novamente, a nossa lição vai dizer assim que era uma ação mais preventiva do que curativa, ou seja, eles teriam que prever e tentar remediar aquilo que estava no lugar errado, estava em estado de impureza. E nesse sentido, teria que inspecionar as casas e roupas em Israel. Esse mal era tão sério que, além de pegar o povo, o homem ou a mulher, eles também eram tão terríveis na medida que se alastravam em roupas e também nas casas. Essa doença, tão mal que ela era, tão séria que ela era conhecida como se ela estivesse se progredindo no ser humano, no homem e na mulher. Se ela estivesse em caso avançado, essa doença ela derrubava os cabelos do povo, a sobrancelha do povo e até as suas unhas se descolavam das suas mãos, né, e dos seus pés. E conforme ela ia se alastrando, ela ia corrompendo o corpo do ser humano lentamente, ou os membros iam sendo lentamente consumidos. Eu queria ler para vocês, para não ficar só nessas palavras, este tópico de número 1, as funções dos sanitaristas. Vai dizer assim, a palavra do Senhor Jesus, Números capítulo 12, versículo 12, vai dizer assim: não seja ela, ou Miriam, que a gente estava falando, agora como alguém que sai morto do ventre de sua mãe, já consumida a metade de sua carne. A gente vê Arão falando a respeito da sua irmã que estava com lepra, né? Em outras palavras, a gente vê um sacerdote Arão exercendo o seu papel como sacerdote, intercedendo para que Deus curasse. E se a gente vê, se não fosse a intervenção de Deus, se ela não fosse uma intervenção rápida, Miriam de fato teria morrido. A gente viu que era terrível a doença, a lepra. O ponto de número 2 vai dizer assim: a lepra na casa. A nossa lição diz assim: a lepra na casa tinha início com o aparecimento de manchas verdes, né? Pareciam mais fundas que a superfície das paredes. Sempre que isso ocorria, o proprietário era instruído a recorrer aos sacerdotes, que após examinar o imóvel, ordenavam o seu despejo para que a praga não se espalhasse em toda a propriedade. Em seguida, a casa era interditada por 7 dias, e caso a praga não cedesse, as pedras contaminadas eram retiradas e as paredes todas eram raspadas. Em último caso, o sacerdote tinha ordem para demolir a propriedade. A gente vê que nesse tópico das lepras na casa, que quando na parede da casa surgissem depressões verdes, amareladas ou avermelhada, os sacerdotes eles impunham uma quarentena à casa. Talvez fosse preciso, como diz na nossa própria lição, remover as pedras antigas e mandar que raspasse a parede. Esse material considerado imundo ou impuro era tirado e jogado num lugar fora da cidade, para que não tivesse o mal de contagio. Caso a casa ficasse limpa, o próprio sacerdote ia fazer um arranjo de purificação, como está escrito em Levítico capítulo 14, versículo 34 a 57. Nosso ponto de número 3,
lepra nas vestes. A nossa lição vai dizer assim que as vestes também eram consideradas, estavam sujeitas à lepra. Nesse caso específico, tratava-se de mofos e fungos igualmente nocivos à saúde. De imediato, a roupa deveria ser levada ao sacerdote, e se a praga se mostrasse resistente, o sacerdote deveria queimar a roupa a fim de que essa praga pudesse se alastrar e evitar e pegar mais pessoas, espalhar a doença. A gente sabe também que essa lepra, a lepra também estava nas vestes das pessoas, do povo, né? E ela poderia atingir roupas, né, vestes, e raras vezes essa praga ela ia embora, ela desaparecia com a lavagem da roupa, né? Nos casos que persistisse essa lepra, nossa lição vai dizer assim, que se essa praga persistisse, ela ia ser levada até o sacerdote, aí o sacerdote ia queimá-la para que a praga não atingisse, e ela era prejudicial à saúde, né? Tão mal que era essa doença, que o próprio Isaías vai dizer assim, que ela foi considerada, se tornou um dos símbolos mais fortes do pecado, né? O nosso tópico de número 3 diz assim: as funções jurídicas. As funções jurídicas, o livro do Levítico apresenta várias disposições jurídicas a fim de proteger a família, a propriedade privada e principalmente a vida humana. Nesse sentido, o sacerdote atuava também como juiz. O nosso ponto de número 1 vai dizer assim: proteção da família. A nossa lição vai dizer assim, no ponto de número 1, com o objetivo de manter a pureza e a legitimidade no relacionamento familiar, o Senhor, por intermédio de Moisés, proíbe os israelitas o sacrifício infantil, relações incestuosas, o abuso sexual doméstico, a exposição das filhas à prostituição, à homossexualidade e à bestialidade. Na nossa lição percebe-se que desde o início Deus queria, de uma certa forma, manter a pureza familiar, né? Desde o passado, na Bíblia, Deus proíbe certas práticas que o mundo quer impor hoje na sociedade, como a gente leu aqui na nossa lição, né? Eu quero dizer algo para vocês, pais e mães. Vocês são sacerdotes das casas de vocês hoje, né? Pela Bíblia, ensina a tua criança no caminho que ela deve andar, até quando ela se envelhecer, para que ela não se desvie dele. Você percebe que a gente como sacerdote, a gente como filhos, a gente deve honrar os nossos pais. A gente vê já no início da palavra de Deus, né, Deus batendo contra esses tipos de práticas que o mundo quer impor hoje. E como a gente leu, nós somos sacerdotes das nossas casas, né? Se somos sacerdotes, vamos instruir as nossas crianças, vamos cuidar da nossa família para que ela não saia do ponto de vista de Deus. E a nossa lição vai concluir esse ponto de número 1, a proteção à família, dizendo assim: os filhos de Israel, como adoradores do único e verdadeiro Deus, eram obrigados a honrar os seus pais e as suas mães, né, e preservar-lhe essas autoridades. E nesse sentido, os sacerdotes atuavam como os reguladores das famílias israelitas. A Bíblia proíbe, e nós como os cristãos temos que andar na Bíblia, proibimos a certos tipos de coisa, como foi falado neste tópico de número 1, proteção da família. Ponto de número 2, proteção da propriedade privada. Nosso ponto de número 2, proteção da propriedade privada, diz assim: a propriedade privada em Israel era sagrada, era uma dádiva em Israel, uma dádiva de Deus ao seu povo, e por esse motivo os israelitas deveriam tratar suas casas e campos de maneira amorosa e responsáveis. A nossa lição vai dizer assim que a propriedade privada, ela não era um lugar somente
para acolher os israelitas. Não era um lugar somente de sustento para o povo. A nossa lição vai dizer assim que essa propriedade era sagrada, teria que ser respeitada a vontade de Deus devido àquilo que Deus deu para os seus filhos. A gente vê um exemplo muito firme disso em amor à sua herança, às suas propriedades, o caso de Nabote, quando o rei Acabe quer tomar suas vinhas, ele fala: não, isso que é a herança que meu pai me deu. Ele tinha amor pelo aquilo que era seu. E a gente vê muito bem ele sendo morto, mas não abriu mão disso. Após ele morrer, a gente vê que o povo fez o que eles queriam, mas enquanto eles tinham vida, eles defendiam e cuidavam da sua herança de uma forma amorosa. A gente vê muito bem também no final do nosso tópico de número 1, propriedade privada, sendo a terra propriedade do Senhor, ela não poderia ser explorada de qualquer jeito. Os sacerdotes também tinham como obrigação de ser responsáveis, de supervisionar o uso sustentável da terra. Eles tinham que olhar, ver se o povo não estava explorando de maneira errada. O povo tinha que ter amor por aquilo que Deus deu para eles. Nosso ponto de número 3 vai dizer assim: proteção da vida. Também cabia aos sacerdotes inspecionar as edificações da casa, a preservação de animais e de mulher grávida e do filho que ela gerava no ventre. Enfim, a vida nas Escrituras é sagrada, é um dom do Criador de todas as coisas. A gente vê nesse tópico de número 2, eu quero deixar algo para vocês que me ouvem. Não tire aquilo que você não pode dar. Eu vou repetir de novo para vocês. Não tire aquilo que você não pode dar. A gente vê o 6º mandamento, uma ordem de Deus: não matarás, Nós cristãos devemos ser a favor da vida. Jesus é a vida. Na nossa lição passada, a gente estudou sobre suicídio, pena de morte, eutanásia e aborto, A gente tem que ser contra. A Bíblia é contra. A vida quem tira é só aquele que pode dar, só Deus, E eu quero dizer para você que Deus tem uma história para cada um de nós, Ao ponto que você tira a vida de um ser humano ou tira a sua própria vida, você está rasgando essa história que Deus colocou na mão de vocês, Diga não ao suicídio, diga não ao aborto. Quando uma pessoa realiza um aborto, não fugindo do tópico da nossa lição, mas quero aproveitar esse ensejo para falar: quando você faz um aborto, você está rasgando, você está impedindo que uma pessoa viva uma história que Deus tem para ela. A vida é sagrada. Eu quero deixar para vocês um texto de Mateus capítulo 5, versículo 21, que diz assim: ouviste o que foi dito aos antigos: não matarás, mas qualquer que matar será réu de juízo. Jesus é vida, Temos que mostrar essa vida para mais pessoas. Não tire, eu volto a repetir, não tire aquilo que você não pode dar. Jesus é vida. Eu quero concluir minha lição dizendo assim: ame a Deus em primeiro lugar. Ame a Deus. Se você amar a Deus, você vai conseguir amar o teu próximo. Se você conseguir amar a Deus, você vai conseguir amar a vida, Vou fazer uma pergunta para você: você já viu o amor amar? Deus amou. João 3,16. Se Deus amou, vamos amar Deus sim. Muito obrigado por vocês terem acompanhado essa nossa videoaula. Perdoe de novo pelos barulhos, Perdoe pelos errinhos. Eu sei que eu vou melhorar. E o nome de Jesus, como sempre, através de mim e de você, vai ser louvado. Até a nossa próxima videoaula. Que Deus abençoe a todos vocês.